23 de outubro, dia do aviador. Então, que tal nós fazermos um voo, ou melhor, uma viagem, ou melhor ainda, uma excursão de estudo e trabalho? No quadro Nós e o Mundo, Hildegéria de Miranda e Rose Heidman vão nos mostrar que a reencarnação é uma jornada que deve ser levada muito a sério. Envolve tantas pessoas e providências que não pode ser negligenciada. A reencarnação exige planejamento, fixa compromissos e nos convida para enfrentar desafios. Cada um de nós, ao chegar a este mundo, deve fazer valer a oportunidade valiosa e os esforços envolvidos para que, ao sairmos desta vida, estejamos melhores do que quando nela entramos. E ao contrário do que muita gente pensa ou age na prática, não estamos aqui como num passeio no parque. Como diz o título do quadro, a reencarnação, uma excursão de estudo e trabalho. Destacamos ainda no quadro Cristo e Nós no Terceiro Milênio, a declaração de Paulo de Tarso: tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Será que nós estamos perfeitamente conscientes do que significa as duas partes desta afirmação? Ou seja, de um lado, a liberdade de escolhas através do nosso livre-arbítrio, e do outro, assumir, ter responsabilidade sobre as consequências desses atos praticados. E fechando a edição, eu volto com as razões dos fatos para trazer mais algumas informações sobre transcomunicação instrumental. Olá, amigos! Estamos hoje aqui, eu, Rose Heidman, a Hilde Miranda, para tratarmos de um assunto que é básico na doutrina espírita, em diversas culturas do mundo e para nossas finalidades, entendimento das finalidades da vida também. Nós vamos falar da reencarnação. A reencarnação como uma excursão de estudo, de trabalho, uma oportunidade de progresso, não é? A primeira coisa que a gente tem que pensar sobre o tema é: existe planejamento reencarnatório? Ou você nasce e depois vai moldando as circunstâncias, porque senão você não seria livre? Nós sabemos, pela revelação dos espíritos, que a maioria das reencarnações tem um planejamento reencarnatório extenso. Algumas são de aproveitamento de oportunidade, né? Em casos como de suicidas, que têm breves retornos para se reequilibrarem. Mas mesmo assim são planejadas. O planejamento reencarnatório, em muitos casos, ele é extenso. Ele envolve todo o traçado ao longo de uma vida. Um traçado que pode ou não ser seguido fielmente, mas que prevê os principais acontecimentos que devem ocorrer. Por quê? Porque não se dá ao acaso a reencarnação. Ela é, como nós falamos, uma excursão de estudo, de trabalho. Como todo planejamento que se requer para um curso que você vai fazer, para um trabalho que você vai exercer, imagine para uma vida nova, um corpo novo, né? Em que vamos agregar conhecimento, experiência no nosso processo de evolução espiritual. E o critério para a escolha desse corpo novo, ele é delicado, mas ao mesmo tempo profundamente justo. Ele não só atende àquilo que nós fizemos da nossa vida nas reencarnações anteriores, mas principalmente ele é modelado de acordo com as nossas necessidades e com o planejamento reencarnatório, com a tarefa que teremos que desempenhar na encarnação atual. E o que você pensa que principalmente se leva em conta quando você vai planejar a reencarnação? Que tipo de família se pode escolher? É livre, assim, você vai, sorteia, quero aquela, quero essa, uma coisa um pouquinho mais justa. Seria ótimo, né, se nós pudéssemos fazer dessa forma, porque seria mais fácil, né, escolher aqueles que nós já temos alguma afinidade, que nós nos sintonizamos, que queremos bem. As sogras, coitadas, sempre sofrendo. Horas, né? Porém, nesse planejamento é necessário que aqueles que estejam junto com o reencarnante, né, aliás, todos que vão reencarnar,
façam parte desse planejamento a família que vai acolher, né, quem vai ser o pai, quem vai ser a mãe, quem vai receber esse espírito reencarnante, no sentido de promover, de auxiliar uns aos outros. A necessidade se faz dependendo do que nós precisamos. Não é só o que nós queremos, mas o que nós precisamos, o que é nessa conjuntura, nessa formação familiar, ali estarão espíritos que podem ser afins, mas também, e geralmente na maioria, espíritos que necessitam burilar, né? Se trabalhar, essa é a parte difícil. Desatar as suas desavenças, trabalhar as suas dificuldades e, de preferência, trabalhar e exercer o amor. O que seria prova e expiação nisso, então? Bem, as provas, todos nós passamos por elas. Como numa escola, quando nós adquirimos determinados conhecimentos, ali se apresentam algumas questões para saber se nós já estamos, se nós já aprimoramos, se nós aprendemos de fato aquilo que dissemos que aprendemos. Fazer, não é? Então, quando nós reencarnamos, nós teremos algumas provas no caminho. E é diferente da expiação, porque a expiação já se refere a um resgate, né, um trabalho relacionado com, digamos assim, nossas dívidas, nossos endividamentos anteriores. Desequilibrou. São situações mais complexas, né? Algo que nós provocamos ou que fomos provocados, que gerou uma circunstância, uma situação e que aquilo deve ser sanado. Então, para isso... Perdão, pode continuar. O Evangelho diz assim, até eu estava lembrando quando você falava. Você sabe mais ou menos que está em expiação quando você ainda reclama muito. Né? Então, cuidado quem fala muito mal, né, das parentes, da dificuldade para a harmonização. Você está em expiação, você não está conformado, você não está em harmonia com aquela situação. Não aceita. Na prova, você já está preparado, você ainda tem a dor, às vezes até um pouquinho do sofrimento, até que o é ressentimento, mais né, Rose? Mas você está em resignação, você está em harmonia. É mais leve, digamos assim, é mais leve. Às vezes é muito difícil até de enfrentar, mas você está preparado para aquilo. Eu achei bem interessante isso. É uma circunstância mais leve, já a expiação, ela traz até mesmo na questão do sofrimento, né? Porque ele é mais doloroso, envolve não só o reencarnante que está ali diante daquela situação, mas todos aqueles que estão em volta. É lógico que as provas também são provas para todos nós. Porém, a questão da expiação, e é interessante falar sobre isso, porque muitas pessoas querem saber se a situação que estão vivenciando é uma prova ou uma expiação. E eu, geralmente, quando me faz essa pergunta, eu digo, no que isto vai beneficiar saber se é prova ou expiação? Interessa muito mais é que nós nos dediquemos àquilo. Resolver a situação. E nós vemos muitos casos de doenças, não é, Rose? Que trazem para a família dores profundas, né? E às vezes a não aceitação. Mas daí sabemos que tem um conteúdo mais expiatório. Mas nunca nós podemos afirmar que nós não temos certeza absoluta se o que nós estamos vivenciando é uma prova ou uma expiação. O importante nisso, né, segundo a doutrina espírita, é que você saiba a finalidade da sua vida, adquirir conhecimento, equilíbrio, aprender a amar aquela pessoa difícil, porque amar o parente bonzinho, né? É fácil. É fácil. Sim. Amar o difícil é que faz a diferença, né, entre o homem bom e o homem que ainda não conquistou a bondade, que não conquistou uma condição espiritual melhor. Até nesses planejamentos reencarnatórios, eu vejo muito, sinto, e a gente estuda isso com bastante frequência na doutrina espírita, que eles são planejamentos. O que acontece com um bom planejamento? Ele prevê a maioria das circunstâncias, mas, como tudo na vida, ele não é fatal. Ele pode ser mudado. Isso. Você, às vezes, tem uma reencarnação em que você tem que tolerar e talvez aprender a amar, se estiver ao seu alcance, um parente muito difícil,
ou você vai ter uma limitação orgânica que vai impedir que você realize aquilo que parece ser o seu sonho, mas você planejou aquilo, aceitou na maioria das vezes antes de encarnar. Mas essa programação não é fatal. Dentro de certos limites, há uma flexibilidade. Por quê? Porque se aquilo que você passa hoje é fruto do que você plantou no passado, aquilo que você tem amanhã é fruto do que você planta hoje. A prova, a expiação pode ser atenuada. Você plantando causas benéficas, sendo generoso, tratando bem aquele que de alguma forma o aflige, né? Você vai estar provocando para você mesmo, criando para você mesmo consequências benéficas. Então a programação não é absolutamente fatal, a gente pode modificá-la, mas sempre é útil, né, a gente ter em mente, procurar lembrar que a finalidade da vida é o progresso, o reequilíbrio, a harmonização, e que os desafios difíceis muitas vezes são aqueles que motivaram a nossa vida. Né? Que essa finalidade, não é, Rose, de aqui estarmos, da reencarnação é justamente essa, é a nossa perfeição. Mas para que nós nos tornemos perfeitos, entre aspas, nós precisamos desenvolver todas as ciências, todas as artes, todos os sentimentos, os mais nobres em nós. E para que isso se dê, é necessário que estudemos e trabalhemos. Por isso falamos dessa excursão, né, nesse trajeto, que aproveitar. É difícil para todo mundo. Não pense que quem está falando aqui tem facilidade, não. É um desafio. Até às vezes eu fico pensando, Hilde, se a gente planejou tudo, né? Eu assinei embaixo lá da minha parede difícil, né? Meu contrato reencarnatório. O filho rebelde, ou a limitação orgânica, né? O desafio. Eu aceitei tudo isso de alguma forma, ajudei a planejar se eu tenho condições, ou alguém, né, que me quer bem ajudou a planejar para mim. Por que fica tão difícil de enfrentar se fui eu que ajudei a escolher? Tem a questão do esquecimento, que nós sabemos, né, que é uma dádiva, que recebemos justamente essa bênção do esquecimento para aqui estarmos com aqueles que muitas vezes nós ferimos ou nos feriram, e fica muito mais difícil saber que você provocou algo em mim, que você me magoou, às vezes podendo até ter causado a minha morte. Imagina, né? Se eu lembrasse, né? Como é que eu ia abraçar aquele irmão que me assassinou no outro dia? Pode desencadear um ódio muito maior, ao invés de junto trabalhar e desenvolver laços de amizade, de afeto e posteriormente de amor. Além disso, além de todas as situações que nós já planejamos, que nós sabemos, nos colocamos, ainda tem as situações que nós mesmos provocamos. Como você falou, que nós deveríamos focar a nossa mente, né, o nosso propósito em atingir o nosso objetivo da encarnação, o que nós fazemos? Vamos buscar tormentos diários para nós. Que poderiam ser evitados. E isso dificulta ainda mais. O que isso nos traz a lembrança, então, né? Se a reencarnação é uma excursão de estudo e trabalho, é porque a bondade divina nos permite o aprimoramento constante. Nos criou em igualdade de condições com uma única fatalidade. Estamos condenados ao aperfeiçoamento contínuo, à vida em sabedoria, beleza e amor, que vamos conquistar. Imagine o respeito de um Criador poderoso pela sua criatura, que a tornou livre, que permitiu que ao longo do tempo ela fizesse as suas escolhas, vivesse as suas experiências, conquistasse os seus amores, resgatasse seus erros e se aperfeiçoasse cada vez mais para a plenitude da vida espiritual. Lembrando disso, a gente enfrenta. Muita paz, fiquem conosco. Jornal Comunicação Espírita, nesta edição na matéria de capa, refletindo sobre Deus. No editorial, Ser Feliz no Brasil. E ainda a continuação da abordagem sobre o perispírito. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá! Hoje no Fonte Allan Kardec nós iremos ver um convite feito que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e os pacíficos.
É aquele convite para que nós possamos nos perceber como que estamos lidando com a afabilidade, com a doçura e com a paciência. E para isso, nós iremos ver uma história que é de um autor desconhecido. Passa-se em Tóquio, no interior de uma vila, onde existia um sábio, velho sábio samurai, guerreiro, experiente e que nunca havia perdido uma guerra sequer, uma luta. E ele era então muito conhecido e querido em toda a região. Certo dia apareceu por lá um jovem também guerreiro que tinha uma grande fama de também não ter perdido nenhuma luta, mas que usava a técnica de provocação. E assim ele provocava o seu inimigo e quando o inimigo então ficava em desequilíbrio, ele dava então o seu golpe mortal. E ele, sabendo da fama desse velho sábio, ele o desafia para uma luta. E assim então, numa manhã, em plena praça pública, começa-se então o duelo. O velho sábio ficou parado, esperando então esse jovem guerreiro que começou a lhe dizer todas as barbaridades, a ofendê-los, a falar da honra dele, xingá-lo, até cuspir na cara do mestre. E ele ali ficou parado, recebendo todos esses insultos. Passou-se o dia inteiro e, com o passar das horas, o jovem guerreiro desistiu de ficar ali provocando e foi embora. Os alunos do mestre ficaram horrorizados de ver a covardia desse mestre, que ele não reagiu, nem sequer embainhou a espada para se defender de tantos insultos. E vai e questiona o velho sábio: por que que o senhor não reagiu, mesmo sabendo que poderia até morrer? O velho sábio calmamente olhou para os seus alunos e fez a seguinte pergunta: quando alguém lhe traz um presente e você não aceita, de quem é o presente? Quem fica com o presente? Aí os alunos responderam: para quem o trouxe. Aí o mestre: pois é, a nossa paz interior só depende de nós. Nós não podemos deixar que o outro nos entregue algo que não nos faz bem. Então, fica aí a lição e o convite para todos nós revermos a nossa paciência, a nossa doçura, a nossa afabilidade. Fica o convite, está lá no 9º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Jornal Comunicação Espírita, nesta edição na matéria de capa, refletindo sobre Deus. Preparando as malas para a grande viagem. O trabalho dos mortos e a partida de Sueli Caldas Schubert. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá! Hoje no quadro Cristo e Nós no Terceiro Milênio, faremos uma reflexão em torno da frase: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Paulo, o apóstolo dos gentios, foi um dos personagens mais marcantes da história do cristianismo. Deixou-nos de herança, além de belos exemplos de vida, de conversão e luta incessante na divulgação da mensagem de Jesus, escritos profundos em suas famosas cartas, cujos trechos inspiraram música e mensagens mediúnicas. Na primeira carta aos Coríntios, habitantes de Corinto, na Grécia, em seu capítulo 6, versículo 12, Paulo nos apresenta uma de suas insígnes sentenças. Tudo me é permitido, mas
nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Paulo expressa nesta frase a liberdade do ser humano, espírito encarnado e co-criador. Aponta também as limitações da lei divina em relação a esta liberdade, quando se refere às questões da oportunidade e da conveniência. Mostra-nos a justificativa perene que apresenta em nossas reflexões cotidianamente ao pensarmos ou no momento em que tivermos que tomar alguma decisão. A doutrina espírita, ao nos apresentar o livre-arbítrio, confirma o ensino do apóstolo de que tudo é permitido. Cada um escolhe o caminho que achar mais conveniente ou que decidir que é melhor para si. Lembrando que nada é proibido, mas nem tudo edifica. Lembremos que livre é a semeadura, porém obrigatória é a colheita. E Paulo, nessa assertiva, nos traz 3 dimensões interligadas: querer, poder e dever. O mundo se apresenta com tantas possibilidades em que, teoricamente, tudo podemos fazer, mas que por isso mesmo é preciso discernir e ter clareza do que queremos para a nossa vida. A conquista de direitos não exclui deveres, nem tudo convém. Agir com liberdade é diferente de agir com libertinagem. Direitos e deveres são para todos. É possível fazer só o que convém. Quando surgir a vontade de desfrutar momentos de prazer, alguns momentos que seja, pensemos. E depois? Podemos tudo, mas nem tudo nos fará felizes. É preciso avaliar as atitudes, ter prudência, ser sensato, meditar e fazer as melhores escolhas para o nosso trajeto. E se mesmo assim nós não acertarmos, confiemos na providência e na misericórdia de Deus. Uma boa semana a todos. Darei hoje continuidade aqui nas Razões dos Fatos ao assunto que eu abordei há 15 dias atrás, neste mesmo espaço. Ainda sobre dados históricos de como evoluiu a transcomunicação instrumental, esse método de pesquisa e comunicação com os desencarnados, em 1978 o engenheiro americano George Meek inventou o Spiritcom. Entre 1981 e 1983, em Manfred Baden, na Alemanha, captou-se uma espécie de raps, alguns barulhos, alguns ruídos, né? No telefone, e os espíritos respondiam a perguntas. Depois ouviam-se as vozes claras de ingleses falecidos. Quando a gente fala isso, porque evidentemente foram identificados. Em 1984, na Rádio Luxemburgo, o professor Hans Otto Koenig fez uma demonstração ao vivo de vozes claras e que podiam ser ouvidas direto do alto-falante. Em Milão, 1986, para 2.200 pessoas, este mesmo professor, o Otto Koenig, apresentou fotos da atriz Romy Schneider, morta em 1982, e de 2 crianças cujas mães estavam presentes. Na década de 1980 surgiu o Vidicom,
para receber imagens transcendentes em aparelhos de TV. Com o casal Julius e Maggie Harsch-Fischbeck, em Luxemburgo, pela primeira vez, recebia-se em 1º de julho de 1988, simultaneamente, imagem e som. Klaus Schreiber, eu não sei, aqui não consta a data, foi a primeira pessoa a obter as primeiras imagens de espírito na TV. Primeiro em casa e depois de ter perdido toda a família num acidente de automóvel. Conseguiu gravar vozes dos filhos e a imagem da filha 2 dias depois. O pesquisador brasileiro Hernani Gameiras Andrade refere-se ao livro Chamada Telefônica dos Mortos, de Scott Rogo e Raymond Bayles. No livro Os Espíritos Comunicam-se por Gravadores, o autor Peter Bander informa que havia sido gravada a voz do psicanalista Carl Gustav Jung. E mais à frente, detalhes sobre uma gravação da voz de Winston Churchill. No Brasil, a maior pesquisadora da área é Sônia Rinaldi, fundadora da Associação Nacional de Transcomunicadores. Essa associação foi fundada em 1990. E ela informou que já se recebeu, ela recebeu, das pesquisas pessoais dela, imagens em vídeos que duram até 15 minutos e de 7 falecidos, devidamente reconhecidos por pais, alguns até com expressão facial. No livro Contatos Interdimensionais, que ela escreveu, consta que pela primeira vez um laudo científico comprovou que uma mensagem no celular da ex-esposa era de alguém morto, no caso o marido, que se comunicou, que já era desencarnado e se comunicou pelo celular da viúva. E ele em vida se dedicava a essa área, justamente ele fazia pesquisa de transcomunicação. Os pais de Thomas Edison. Assim, aí eu queria fazer aqui um ligeiro apanhado sobre Thomas Edison, que eu prometi que há 15 dias atrás que eu daria mais detalhes. Os pais dele eram espíritas e faziam sessões em casa quando ele era criança. Em torno de 1920, suas ideias a respeito vieram a público pelo amigo B.C. Forbes, quando em entrevista à American Scientific ele disse: se a personalidade existe depois daquilo que chamamos morte, é razoável concluir que aqueles que abandonam esta terra gostariam de comunicar-se com aqueles que aqui deixaram. Por não confiar nas mesas girantes, abre aspas, estou inclinado a acreditar que no futuro a nossa personalidade será capaz de afetar a matéria. Se este raciocínio estiver correto, se pudermos produzir um aparelho tão delicado que possa ser afetado, ou movido, ou manipulado por nossa personalidade, quando estiver à nossa disposição, deverá registrar alguma coisa. Ele deixou o diagrama de um aparelho, que era uma corneta acústica de alumínio, uma antena, um microfone e um eletrólito químico para gerar corrente elétrica para amplificar as ondas etéreas. A máquina foi construída por Wright e Gardner, sócios em trabalhos para a General Electric. Numa sessão na casa da famosa médium Mary Olson, Edison se comunicou falando do diagrama. Deu 3 endereços que poderiam estar com ele e com esse aparelho, e uma delas deu-lhe o exemplar e a máquina foi construída, funcionando depois de acrescida uma caixa de som e alto-falante em 1941. As pesquisas não continuaram e Wright faleceu em 1959, deixando um volumoso caderno de notas a respeito. Então essas aí são mais algumas curiosidades que eu queria trazer para vocês a respeito da transcomunicação instrumental. Espíritos que se comunicam através de vários aparelhos eletrônicos sem a participação direta de um médium como nós conhecemos normalmente.